Glórias a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus é Deus? É Deus, né? Mas tem muita gente que não crê dessa forma. Quando a pessoa abre o Evangelho para ler, nós vamos abrir lá em João capítulo 1. Glória a Jesus. O que diz a palavra? No princípio era o verbo. Em algumas traduções está, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No início, no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui, só por esse texto, irmãos, nós percebemos, né, no decorrer do texto, que o apóstolo João está falando de Jesus. Então ele está dizendo que no princípio ele estava e ele era. O verbo, né? Estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, só por esse texto aqui, Jesus é Deus. Mas aí, o Senhor Jesus ora. O Senhor Jesus fala da palavra. E fala, a palavra não é minha, é do Pai. Se não é minha, é do Pai, as pessoas entendem, tá vendo? Então, não é dele. Se é do Pai, então ele e o Pai não podem ser o mesmo. Não é isso? A questão, irmãos, é que o Senhor Jesus se esvaziou da glória de Deus. Ele se fez como homem. E ele agiu como homem. Um verdadeiro homem. Verdadeiramente homem. Ele nasceu de uma mulher. Ele foi um bebê, ele amamentou. Né? O texto diz que ele teve que ser levado. Foi para o Egito. Estavam querendo matar as crianças. E queriam matar ele, mas por causa disso, decidiram matar todas as crianças, né? Da idade de 2 anos para baixo, não é isso? Então veja, ele sendo Deus, ele se desfez, se esvaziou de todo o poder de Deus e viveu pela fé, o Senhor Jesus. Por isso que ele fala, a palavra não é minha, é do Pai. Ele está falando como filho do homem. Pode falar. Então, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa que é rica e se passa por pobre, ela ainda é rica. E o Senhor Jesus, ele veio, se desfez de todo o poder de Deus. E aí depois que ele prega o Evangelho, a palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas que poder? Como que funciona o poder do Evangelho? O Evangelho é a mensagem do Pai, revelada por Cristo. O Senhor Jesus é a própria palavra. E quem crê nessa palavra faz com que ele tenha o poder de ser feito filho de Deus. É o que está escrito na sequência aqui, ó. Verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o Evangelho, ele revela Cristo, o Evangelho, ele revela o Pai, que ninguém conhecia. E isso é o poder para a salvação. Glória a Jesus. Se os irmãos, não vamos abrir lá, mas se os irmãos olharem, por exemplo, em João capítulo 11, o Senhor Jesus agradece ao Pai, porque ele ora, né? E ele agradece ao Pai. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E ele fala para as pessoas ouvirem. Não é? Ele fala para as pessoas ouvirem, para as pessoas perceberem o poder da oração. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus orava, o Senhor Jesus falava com o Pai, não é isso? E aí as pessoas falam, não, mas ele não era Deus, ele era só um homem, filho de Deus. Ele era um homem. Ele é filho de Deus por quê? Porque quem pôs o Espírito foi o Espírito Santo, que colocou ele dentro do ventre de Maria. Por isso que ele é filho. Quem foi que germinou o ventre de Maria? O Espírito Santo. Não é? Por exemplo, se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver as pessoas se prostrando aos pés de Jesus. O Senhor Jesus não falou, não faças tal, eu sou teu conservo. Não faça tal, adora só a Deus. O Senhor Jesus não fez isso. Não é? Mas o Senhor Jesus, ele recebeu o louvor, ele recebeu a adoração. Quando ele chega e se aproxima do endemoniado gadareno e manda que eles saiam, eles se submeteram, se prostraram, reconheceram o Senhor Jesus. Não é? Então, naquele momento, o Senhor Jesus, ele tinha posse
do poder de Deus pela fé. Pela fé. Porque o período que o Senhor Jesus esteve entre nós, pregando o Evangelho, revelando o Pai, ele usou da palavra. Ele usou do Evangelho. Glória a Jesus. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele só se esvaziou de todo o poder da divindade de Deus, não é? Mas ele tinha o poder da palavra. Ele tinha o poder de Deus, não é? Que é o Evangelho. Glória a Jesus. Vamos continuar lendo? Vamos ler de novo 12, né? Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou este o revelou. Então Jesus revelou o Pai. Jesus trouxe a verdade. E isso tem que trazer assim uma luz para quem ouve, ou para quem lê esse texto. Porque se Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a graça e a verdade, automaticamente nós entendemos que o que o Senhor Jesus trouxe, que é a verdade, é diferente do que o que Moisés trouxe, que por certo não é verdade. Porque senão não haveria necessidade de dizer. Não é? Glória a Jesus. Então, nós percebemos durante toda a leitura do Novo Testamento, falando claramente sobre a verdade. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vamos lá para a primeira carta de João, no capítulo 5, irmãos. Lá no finalzinho da Bíblia. Glórias a Jesus. Verso 19, irmãos. Todos acharam, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo, e que todo o mundo jaz no maligno. Né? Nos túmulos está escrito, 1 de João, capítulo 5, verso 19. Todo mundo sabe, né? Nas lápides, aqui jaz. Às vezes tem assim, né? Está encerrado aqui. Então o mundo está encerrado no maligno. Morto no maligno, não é? O cristão é filho de Deus. Glória a Jesus. Somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Aí no verso 20 ele diz: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Então, Jesus veio, o Filho de Deus, nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Sem Jesus era impossível conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Glória a Jesus. Então fala do Filho de Deus, que o Pai, não é, enviou o Filho, ele é verdadeiro. Glória a Jesus. Nós estamos no que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Jesus, irmãos. É uma revelação bombástica. Para nós não, mas para o mundo é. Para as religiões judaico-cristãs é. Deveria ser. Glória a Jesus. Então, irmãos, para fazer um pouco mais de sentido, vamos continuar aqui no capítulo 5 mesmo, mas vamos voltar aqui, irmãos. Vamos no verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Glória a Jesus. Olha que coisa, irmãos. Está querendo dizer o quê? Quem é nascido de Deus tem que amar aquele que também é nascido de Deus. Para ser nascido de Deus tem que crer que Jesus é o Messias, é o Cristo. Glória a Jesus. Ou seja, temos que amar com o amor de Cristo, né? Verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Que mandamentos? Novo Testamento. Um novo mandamento eu vos dou. Não é? Quem nasceu em Cristo morreu para a lei. Então a palavra não está falando da lei, está falando do Novo Testamento. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está falando com quem? Com o judeu. O judeu tinha o que sobre ele? A lei, os mandamentos do Velho Testamento. Então não pode ser a mesma coisa.
Obviamente, não pode. Aqui estamos falando do evangelho, né? Que não é pesado. Verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A vossa? A nossa fé. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em quê, irmãos? No evangelho. Fé em Jesus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica. Porque o Espírito é a verdade. O Espírito dá testemunho. Testifica que o Espírito dá testemunho. Então o Senhor Jesus, ele veio por água e... O que é isso, irmãos? Ele veio por água e sangue. Nós percebemos na leitura do Evangelho a figura da água como sendo a palavra. Como sendo o Evangelho, né? Glória a Jesus. E o sangue é o seu sangue derramado. Glória a Jesus. E aí a sequência diz o quê? Verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Dão testemunho no céu. O Pai, a palavra ou o verbo, que nós lemos lá no capítulo 1 de João, e o Espírito Santo. Esses 3 são... Então, os 3 são um. Então, irmãos, fica muito claro, não é? Que os 3 no céu dão testemunho de um. Os 3 são um. Está muito claro o texto. E ele vai dizer o quê no verso 8? E 3 são os que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então, o Senhor Jesus, ele declara que ele enviaria o Espírito Santo. O Senhor Jesus trouxe a palavra do Pai, que é a água viva, o Evangelho. E o sangue de Jesus, até o dia de hoje, ele purifica. O sangue de Jesus. Ele transforma. O sangue de Jesus justifica. O sangue de Jesus perdoa. O sangue de Jesus transforma o pecador. Ele santifica o pecador. Ele lava as vestes de todo aquele que crê. Crê na água, na palavra. É convencido pelo Espírito Santo, é cuidado pelo Espírito Santo. Existe uma comunhão entre essas figuras, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos percebem, não é, que o Senhor Jesus, ele vive até o dia de hoje entre nós, a sua palavra, o seu evangelho. Glória a Jesus. Vamos voltar no evangelho de João? Hoje nós vamos ler João, irmãos. Capítulo 3. O Senhor Jesus conversa com Nicodemos, que era um príncipe, um homem segundo o judaísmo, um príncipe, um dos principais. Que coisa, né? Glória a Jesus. Verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer do que, irmãos? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando com um homem que é poderoso nas Escrituras do Velho Testamento, é um principal entre os judeus. O Senhor Jesus fala: tem que começar do zero, tem que nascer de novo. Nascer da água, não só da água do batismo, que é o sepultamento, né, morrer para esse mundo. Mas nascer da água é primeiro ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Quando você crê no Evangelho, como está lá em Efésios capítulo 1, tendo ouvido, tendo crido, é selado com o Espírito Santo. Glória a Jesus, que é o penhor, a justificação. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o sangue de Jesus, que dá testemunho na terra, te justifica. Dá vida. Esse homem não tinha vida. Esse homem, Nicodemos, não tinha verdade. Jesus trouxe a verdade. Ele teve um encontro com Jesus. Ele creu em Jesus? Não fica claro. Não dá para ter certeza que creu ou que não creu. Mas nós vemos aqui esse homem resistente. E como muitos resistem, não é? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo.
No capítulo 4, irmãos, vamos ler aqui, ó. Vamos abreviar aqui, verso 3, irmãos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Verso 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água? Qual que é o dom de Deus? É a fé. Se você tivesse fé, você que pediria para mim, e eu te daria água viva. Eu te daria a verdade, eu te daria a palavra, eu te daria o evangelho. O que a palavra está dizendo. Usando as figuras da água, né? Aqui no caso. E a mulher não entendeu, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço bebendo ele próprio, dele, e os seus filhos, o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter? A água de Jacó, irmãos, é a água de Israel. Jacó é Israel. Não é? Então havia também uma palavra em Israel. Mas essa é a palavra de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. E é o que acontece com o cristão. Ele ouve a palavra de Jesus, ele crê, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo faz ele lembrar de tudo que Jesus ensinou. Faz dele uma fonte, ele vira uma fonte de água. De qual água? Da água viva. Faz dele uma fonte. Então o cristão, ele é como uma fonte de água. Tem aquele louvor, né? Sim, Senhor, é bem verdade. A minha alma agora vive em um deserto. Não está fluindo em mim aquele rio que falaste. Não posso ficar desse jeito, isso não é para mim. O que é isso? É uma confissão, é um louvor dizendo, o Senhor disse que eu ia te ouvir e eu ia me tornar um rio de água viva, uma fonte de água viva. Mas, Senhor, faz-me de novo, vaso pleno derramando, né, de tua fonte. Então, o que isso quer dizer? É a confissão de um irmão, de alguém que está percebendo, né, que está fraco na fé, está muitas vezes desviado nos seus pensamentos, não está tendo tempo para ter comunhão com Cristo, e percebe, eu não estou mais sendo um rio de água viva, eu não estou sendo mais uma fonte de água viva. Meus irmãos percebem? Então a palavra, irmãos, a palavra do Evangelho, ela nos ensina isso. Nós somos uma fonte de água. O que o Senhor Jesus pregou para essa mulher é uma verdade. E o que acontece na sequência na vida dela, o pouquinho que o Senhor Jesus falou, essa mulher saiu, chegou na cidade e falou para as pessoas ali, eu conheci um homem, não é? Ele me disse que é o Messias, ele me fez isso, ele falou aquilo, né? E eles foram ter com Jesus e viram que era verdade. Falaram, olha, vocês não precisam mais me falar nada, porque nós mesmos vimos, nós mesmos ouvimos, não é? Dele mesmo. Então, irmãos, a palavra ela nos mostra que a água viva, a água que dá testemunho na terra, o sangue de Jesus que purifica, o Espírito Santo, não é? Glória a Jesus, é o que hoje nos faz ter um contato com Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então o Senhor Jesus conversa com a mulher, revela ali um segredo dela, não é? Mostra que ela era uma mulher insaciável, uma mulher que bebia da água do poço de Jacó, e de forma figurada, e se a gente for entender, é exatamente isso, não é? Quem não tem Jesus, normalmente, é uma pessoa que tem um buraco muito grande, uma sede muito grande, e a vida vai escorrendo pelos dedos, e a pessoa quer encontrar alegria, ela não se conforma com as suas vontades, e ela vai sempre procurando, de uma forma ou de outra, né? Por isso, muitos divórcios, adultérios, traições de todo tipo, não só no casamento, mas tudo, né, irmãos? Por quê? Por falta de entendimento, por falta de ser lavado, por falta de ter uma esperança
que só existe em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para o capítulo 14. Jesus é Deus, irmãos. E aqui no capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai ao Pai, é vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Jesus. Então, interessante o jogo de palavras que ele usa aqui para revelar essa verdade, que ele e o Pai são um. Ele fala, ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai. Vem, isso quer dizer o quê? Que ele e o Pai são um, senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes. Quem que eles viram? Jesus, eles não viram o Pai. Mas ele está dizendo que olhar para ele, olhar para o Pai é a mesma coisa. Revelando assim que ele e o Pai são um. E aí disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos... O que isso significa? Que ele entendeu que o Pai era um Deus desconhecido. Era um Deus desconhecido. Então ele falou, olha, então eu quero conhecer, mas me mostra ele, eu preciso conhecer. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então os irmãos percebem o Senhor Jesus fazendo uma conexão, uma ligação dele com o Pai, como sendo um só. Glória a Jesus. Vamos pular aqui no verso 15, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. O que é outro consolador? É porque eles tinham um consolador. Esse um, quem era? Jesus, ele mesmo, né? Então, ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Porque Jesus não ia ficar para sempre ali com eles. O Senhor Jesus ia para o Pai, ia ficar o Espírito Santo. Ele ia enviar o Espírito Santo. Verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. O Espírito habitava com eles? Quem que ele vai enviar? O Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Que habita convosco e que estará em vós. Quem que habitava com eles? Jesus. Mas aqui ele está falando do Espírito Santo. Olha que coisa, né? E estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei. Como que o Senhor Jesus vai se manifestar? Pelo Espírito Santo. Então os irmãos percebem que o tempo todo o Senhor Jesus está ensinando que ele, o Pai e o Espírito Santo são um. A teologia deu um nome para isso. Chamou isso de trindade. Não é isso? Isso é um nome que a teologia criou para poder dizer que Deus é Pai, é Filho e é Espírito. Essa palavra trindade não existe na Bíblia. Mas não é porque ela não existe na Bíblia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não sejam um. Tá certo, irmãos? Glória a Jesus. Verso 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Como que o Pai e o Filho vêm a nós e fazem em nós morada? Pelo Espírito Santo. Então, fica claro que os três são um, não é? Glória a Jesus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha. Não é minha, mas eu e o Pai não somos um? Mas agora ele está falando do Filho do Homem. Está falando, olha, eu não inventei isso aqui agora como homem. Eu ouvi isso do meu Pai. Glória a Jesus. Mas o Senhor Jesus sempre existiu como palavra.
O Senhor Jesus sempre existiu como verbo. Os irmãos entendem isso? Antes dele ser feito um embrião e colocado no ventre de Maria, ele sempre existiu. Está lá em João capítulo 1, como nós lemos. Ele sempre existiu. Mas como ele se esvaziou de toda a glória, de todo o conhecimento, de tudo, ele nasceu um embrião, nasceu um bebezinho daquela mulher. Ele recebeu a palavra do Pai e nos ensina a palavra do Pai. Mas quem crê nessa palavra que ele trouxe, que ele revelou, glória a Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Glória a Jesus, que é o que o texto está dizendo. Verso 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho. Tudo. Glória a Jesus. Então no capítulo 17, irmãos, viram uma página ou duas aí? Glória a Jesus. Verso 1, irmãos. O que diz? Capítulo 17 de João, verso 1. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, o judeu estava cansado de conhecer o Deus deles. O judeu viu o Senhor deles, o judeu conversou com o Senhor deles, o judeu foi morto à espada pelo Senhor deles. Não é isso? O Senhor deles lançou bola de fogo, apareceu na nuvem de fumaça, na sarça ardente. Mas a palavra do Evangelho mostra Jesus revelando o Pai que ninguém conhecia. E aqui, nesse momento, o Senhor Jesus está revelando numa oração essa obra, não é? Verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam, porque não conheciam. Para quem o Senhor Jesus apareceu? Foi para o resto do mundo? Foi para os midianitas? Foi para quem, irmãos? Para os chineses, que não conheciam o Deus do Velho Testamento? Foi para quem que ele apareceu, irmãos? Para os judeus, que tinham um Senhor. E esse Senhor disse, eu, o Senhor, sou conhecido. Tem muitos textos, não é? A obra que ele fez lá no Egito foi para que ele fosse conhecido no mundo inteiro, e ele foi. Mas precisou Jesus vir revelar o Pai, o Deus verdadeiro. É o que a palavra diz. Verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo... Tá vendo? O Senhor Jesus... Então, da onde que João tirou o verso 1 lá, verso 2, verso 3 do capítulo 1 de João? De viver com Jesus e aprender com Jesus, essas coisas. Então, o Senhor Jesus dizendo que ele tinha uma glória com o Pai, antes que o mundo existisse. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo... Eu falei o seu nome ou eu manifestei? Manifestei. O Senhor Jesus só não declarou o nome do Pai, mas ele fez o nome do Pai ser conhecido. Deus foi conhecido através de Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido tudo quanto me deste, que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então os irmãos percebem que é daí que o apóstolo Paulo tira, né? Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque o evangelho é a palavra do Pai, que faz com que revele Jesus e revele o Deus verdadeiro. As pessoas que permanecem na palavra do evangelho, que permanecem no evangelho de Jesus, conhecem o Deus verdadeiro. E recebem a salvação. Glória a Jesus. Então, irmãos, no livro de Hebreus, agora vamos sair de João, né? Capítulo 1. Então, irmãos, o capítulo 1 de Hebreus nos mostra, se a gente ler o capítulo todo, a gente vai entender, né? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos, a nós falou nesses últimos dias pelo. Então, irmãos, está dizendo que ele falou aos pais, pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falou o tempo todo. Tudo que está escrito lá foi o Pai que falou. Todas as lições lá que foram dadas foi o Pai que falou. Não, a gente percebe ele sendo específico aqui. Falou muitas vezes e de muitas
maneiras. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Concorda com o que nós lemos lá em João, certo? Que tudo foi feito por Jesus. Verso 8. O qual, Jesus, sendo o resplendor da sua... O que é o resplendor da sua glória? É a manifestação da sua glória, a iluminação da sua glória. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu, o evangelho, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus herdou um nome mais excelente. Irmãos, se eu herdo uma coisa, essa coisa não era minha. Essa coisa era de outra pessoa. O que o Senhor Jesus herdou? Um nome. Então ele herdou o nome do Pai. Jesus é o Pai. Não é? Glória a Jesus, é revelado. E ele está aqui, o escritor, ele começa aqui a fazer um comparativo. Ele recebeu mais excelente nome do que os anjos. Porque o evangelho também revela que lá atrás quem se manifestou foram os anjos, se passando por Deus. Tá certo? E a sequência do texto vai ficar claro isso. Por quê? A qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez lhe serei por pai, e ele será meu filho? E ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. São profecias que falavam de Jesus. E em verdade, quanto aos anjos diz, agora está falando dos anjos, que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda. Isso aqui, irmãos, é um texto que está diminuindo os anjos, tá? Está diminuindo os anjos. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E, como um manto, os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui os irmãos percebem o escritor no primeiro capítulo fazendo um comparativo entre Jesus e os anjos. Não, a profecia que falava de Jesus falava isso. E olha aqui o que fala-se dos anjos. De Jesus falava isso, olha aqui o que fala dos anjos. Capítulo 2, verso 1. Aí agora vem uma conclusão. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, que palavra que é essa que foi falada pelos anjos? A lei, que foi dada pelos anjos. Está lá, 2 de Coríntios, capítulo 3. Ela permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não nos atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra está dizendo que nós temos que permanecer na palavra de Jesus, que é o verdadeiro Deus, que recebeu o nome que é sobre todo o nome. Por que o nome de Jesus é sobre todo o nome? Ele herdou esse nome do Pai. É o nome sobre todo o nome. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Essa é a nossa fé, irmãos. Glória a Jesus. É nisso que cremos. Por isso temos que permanecer na palavra do Evangelho. Que não é porque existe graça, perdão, justificação, que nós devemos andar de qualquer jeito. Mas devemos ser, irmãos, cuidadosos, zelosos, mas sempre lembrando que Deus é cheio de misericórdia, cheio de graça. E que o seu sangue fala mais do que o sangue de Abel. Fala melhor, né? Glória a Jesus. Amém, irmãos?